bem com vocês? Meu nome é Ezequiel, sou de Permelino e hoje eu queria expressar minha saudade dos somas, do pessoal na qual eu convivo, do louvor, de estar lá, de estar tocando, de estar em comunhão com a igreja, de estar com todo mundo abraçando, louvando o nome do Senhor. Isso é uma das coisas que eu sinto mais saudade, assim, e eu espero que isso tudo acabe logo e a gente possa voltar a se reunir como igreja e estar louvando e adorando o nome de Deus. Bom dia, pessoas. Eu me chamo Tânia, faço parte do GP Imperador. Eu espero verdadeiramente que todos estejam bem diante dessa crise do coronavírus que está entre nós, infelizmente. E assim como vocês, eu também estou com muita saudade de voltar a ter um soma presencialmente, de estar ali servindo, de ter aqueles momentos de confraternizações com pessoas do GP, momentos de tristeza, de alegria, diante de Deus. Eu só tenho a agradecer por Deus ter inserido a lei dele na minha vida. Um beijo enorme para todos vocês e que esse soma venha e multiplique na sua vida. Fala galera, eu sou Rubens Bispo, sou do GP Brooklyn e nesse tempo de quarentena, apesar de estarmos nos reunindo online, o que eu tenho sentido muita falta é de estar junto com o pessoal, é de abraçar a galera, mas é um tempo de desafio, né, de continuarmos vivendo igreja fora da igreja. E acho que isso é um desafio para todos nós como cristãos e tenho fé de que em breve isso passe e que a gente possa estar junto novamente. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu faço parte do GP Vila Nova Cachoeirinha e uma das coisas que eu mais sinto falta no Soma é do acolhimento. Eu lembro como se fosse hoje um dos meus primeiros Somas, a gente estava lá na frente adorando e teve uma moda e ali eu me senti muito acolhida. Eu peço a Deus que tudo isso acabe logo, para que assim como ela fez por mim, eu faço também por alguém que vai estar chegando. E é isso, um beijo grande e até mais. Fala galera, meu nome é Débora, eu sou do GP Imperador e o que eu mais sinto saudade é dos momentos de união e comunhão com as meninas do GP, poder compartilhar coisas da nossa vida, poder aprender mais sobre Jesus com as meninas. Sinto falta dos momentos de união e comunhão com a galera do Soma, poder abraçar a galera, brincar com todo mundo e principalmente poder adorar a Deus junto com o pessoal. Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, apacentador do GP de Ermelino aqui na Zona Leste. Bom, nesse tempo de quarentena, o que eu mais tô sentindo falta com certeza é a correria do domingo de manhã, uma correria boa de saber que vai encontrar a galera, poder servir você, servir a igreja, poder louvar com todo mundo, poder receber a palavra aí do nosso pastor Fabinho, poder abraçar os meus amigos. Com certeza isso é o que eu mais sinto falta, assim, e em breve a gente vai estar retomando aí as atividades. Tamo junto. Bom dia galera, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou do GP de Interlagos e eu sei que nós temos passado por tempos bem difíceis, com muitos desafios, mas como igreja nós temos aprendido a perseverar, então quando tudo isso passar e vai passar, o que eu mais quero é poder cultuar a Deus na nossa igreja, servir a nossa igreja, poder abraçar as minhas amigas do meu GP, enfim, poder celebrar a Deus por ter passado por esse momento como família. E é isso. Bom dia galera, tudo certo? É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Último soma, último culto desse tema Não Me Vergonho do Evangelho, parte 2. E eu creio que foi um tempo muito especial, né, que coincidiu com esse momento que a gente está vivendo no mundo, né, de pandemia, de quarentena, todas essas lutas que nós temos enfrentado. E eu quero chamar a atenção de você para algo que nós estudamos na teologia sistemática, teologia bíblica, que se chama providência divina. A providência divina ela diz respeito ao fato de que, por mais que nós estamos vivendo situações adversas, situações que aos nossos olhos parecem ser de um descontrole, de
Enfim, pega o exemplo da história de Jó, por exemplo, a história de José, né? E toda a história bíblica, a narrativa bíblica, na verdade. Quando nós estamos vivendo aquela situação adversa, nós temos a tendência a achar que tudo saiu do controle, que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Mas quando nós olhamos pela ótica da providência divina, e quando nós olhamos essas histórias, por exemplo, como a história de José, a história de Jó, por exemplo, nós percebemos que Deus esteve cuidando todo o tempo do seu povo. Deus esteve cuidando todo o tempo dos seus eleitos. E o que eu quero salientar em relação a isso é que nesse momento que a gente está vivendo, não é em vão que Deus nos deu esse tema, Não Me Vergonhe do Evangelho, parte 2, a viver exatamente nesse tempo de pandemia, de coronavírus, de crise política, de crise econômica e tantos outros desafios que nós estamos enfrentando nesses dias. Por isso eu quero que você, durante essa pregação, essa última pregação e depois, né, durante os dias que se seguem, que você medite na providência de Deus em relação a tudo isso que nós estamos passando. O que Deus quer fazer com isso? Qual foi a benfeitoria de Deus? O que Deus está planejando em relação a isso? Por que nós ouvimos esse tema Não Me Vergonhe do Evangelho nesses dias? Desde lá do capítulo 7 de Romanos, quando nós tivemos a exposição do capítulo 7, o que será que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer nos tratar? Aonde Deus quer nos levar como igreja, como povo santo, como povo que tem uma missão nesse mundo, né? Então, eu convido você a meditar nesse tempo, entregar seu coração a Cristo, tirar todos os ruídos da sua mente, todas as preocupações, todas as lutas que você está enfrentando, talvez, problema de desemprego, talvez você perdeu um ente querido essa semana, né? Nós tivemos alguns casos aqui na igreja de pessoas que perderam parentes e nós, como igreja junto, nós choramos por isso, nós lamentamos por isso. Mas nada é em vão, a providência divina é uma realidade e ela nos diz respeito ao fato de que Deus está cuidando do seu povo. E lá na frente nós vamos entender. Então, não deixe passar despercebido esse encerramento do Não Me Vergonhe do Evangelho, preste bastante atenção, medite nisso e se pergunte a Deus, Senhor, para quê? Aonde o Senhor quer nos levar? Aonde o Senhor quer nos colocar em relação a isso? Por que ouvir essa estrutura de Romanos, capítulo 7 até o capítulo 10, nesse momento tão desafiador que pensar na sua soberania tem sido um grande desafio? Então, convido você a louvar a Deus nesse momento, iniciar esse culto louvando a Deus, abrindo seu coração a Ele e deixando Ele falar contigo. Preste um culto de adoração ao Senhor nesse momento. Fonte
Bom dia a todos, novamente. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos por esse dia. Eu peço que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações e ilumine as nossas mentes, Pai, para que nós possamos entender a Tua Palavra, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer provocar em nós uma transformação, uma mudança de acordo com a Tua Escritura Sagrada, Pai. Eu Te louvo por esse tema, por tudo que nós vivemos até aqui e peço que o Senhor mais uma vez se mostre presente em nossas casas, na vida de cada um, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós vivemos uma protagonia em relação a um assunto que foi o divórcio do Whindersson Nunes, né? Uma das coisas que ficaram muito evidentes ali naquela história do divórcio dele é que talvez as pessoas, o mundo, tenham uma compreensão do que é amor diferente do que as Escrituras nos ensinam. Por exemplo, olha só algumas das frases que o Whindersson e a sua esposa, ou ex-esposa agora, colocaram no texto. Nem sempre o amor existe, só quando existe casamento. Só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais acabando o amor. E não desistam do amor, jamais. Só entendam que o amor pode ser maior do que o que a gente imagina. E aí nesse ponto eu concordo com o Whindersson. Talvez o amor seja muito maior do que o que ele imagina ser amor. E o que eu quero deixar claro aqui para você, nossa intenção não é depreciar o Whindersson, mas é entender a lente que o mundo enxerga o amor. Que lente? O que o mundo, o que as pessoas entendem por ser amor? Eu te pergunto, você que está aí acompanhando esse culto, o que é amor? O que de fato é amor? Nós vivemos num mundo onde gritos sobre o que é amor é algo muito comum, é algo muito natural. Mas o que é amor de fato? Na sua essência, na sua raiz. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos 10, 5. Vamos ler o texto, dando continuidade no nome e vergonha do Evangelho. Diz o seguinte: porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não o ouviram? Claro que sim! Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Como um povo insensato, vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer:
Fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus Cristo, não me deixe estragar tudo, Pai, mediante as minhas limitações, mas que a Tua palavra ilumine a mente do Teu povo, aqueles que não Te conhecem, aqueles que talvez o Senhor esteja hoje estendendo as mãos, puxando das trevas para a luz. Eu peço que o Senhor destroce o coração, destroce a maldade, a pedra que deixa frio o coração de muitos ouvintes e coloque o coração de carne, o coração sensível, quebrantado, humilde. Porque não existe homem humilde sem que antes o Senhor tenha destruído o coração petrificado pelo orgulho. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo traz no início aqui no início do versículo 5, nós não podemos perder de vista o fato de que Paulo havia discorrido acerca da justiça da fé. Ele termina no versículo 4 dizendo: pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Paulo está evidenciando aqui o fato de que a justiça se dá pela fé, e a fé em Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre isso no nosso sermão, mas hoje Paulo inicia essa estrutura, essa pequena perícope, trazendo Moisés à tona e falando de que Moisés escreve que um homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. É interessante porque Paulo começa um jogo de palavras aqui, trazendo à tona a realidade de Moisés, trazendo Moisés mais uma vez. Isso é muito importante, muito interessante nós notarmos isso, porque Paulo, em todos os momentos, você vai ver ele colocando textos do Antigo Testamento, colocando verdades acerca de Deus concernentes no Antigo Testamento. E aqui ele suscita mais uma vez Moisés, aquele que fez parte da entrega da lei de Deus para o povo santo. Mas olha só que curioso que ele diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? É interessante porque Paulo está dizendo aqui, ele está questionando, ele está dizendo: gente, quem pode subir nos céus e trazer Cristo à terra? Quem pode, de alguma forma, ter essa participação na obra redentiva? Quem pode, de alguma maneira, pegar o Salvador, trazer ele do céu e colocar ele aqui na terra a nós? E ele questiona uma outra coisa. Ou sei lá, quem pode descer no abismo? E aqui ele faz uma referência ao intervalo entre a sexta-feira da morte de Cristo e o domingo da sua ressurreição. Aquele momento sombrio que os discípulos viveram. Quem deles poderia, Pedro, João, Tomé, Bartolomeu, quem deles podia descer o abismo e trazer Jesus da morte, ressuscitar Jesus? Está fazendo uma comparação aqui muito clara da impossibilidade de qualquer um de nós trabalhar na salvação. A impossibilidade que nós temos total de lidar com o fato que a salvação é uma obra inteiramente do Espírito. Porque quem trouxe Cristo dos céus? O Espírito. O Espírito gera no ventre de Maria. E quem pode ressuscitar Cristo dos mortos? O Espírito. Não é uma obra da carne, não é uma obra humana, não é projeto vindo de mãos humanas. E Paulo está dizendo: é tão impossível vocês fazerem isso, é tão impossível vocês buscarem Cristo do céu ou ressuscitar Ele dos mortos, quanto trabalhar na salvação de vocês. A justiça da fé vem por Deus, vem por meio de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. A salvação, a vida eterna, ela é uma obra espiritual, ela não é uma obra de maneira alguma carnal. Não existe participação da carne. Em outras palavras, é tão impossível
trazer Cristo da cova, ou fazer Cristo nascer, quanto nós salvarmos a nós mesmos. Quanto nós, de alguma forma, talvez com uma ideia de dar um passo a Deus, em nenhum momento na Escritura você vai ver que nós damos um passo a Deus, mas Deus deu um passo até nós. Imagina os discípulos angustiados ali, quando Cristo morreu naquela cruz, o desespero, a angústia, a dor no coração, eles sabendo que eles não poderiam fazer absolutamente nada. O que Paulo está dizendo aqui é que um homem que tenta se justificar pela lei, se justificar pelas práticas das suas boas obras, simplesmente é alguém que acha que pode trazer Cristo à vida, que pode ressuscitar Cristo dos mortos. E o que as Escrituras nos dizem, o que Paulo está trabalhando aqui há muito tempo no nosso grande tratado teológico em Romanos, é que é impossível que nós façamos isso. Não existe homem nesse mundo capaz de trazer Cristo à vida. Não há homem nesse mundo capaz de ressuscitar Jesus dos mortos. Isso foi uma obra espiritual, uma obra do Espírito Santo. E assim é a salvação. Tolo é aquele que acha que pode justificar-se por meio das suas boas práticas, por meio do seu grande caráter. Paulo está relegando a salvação totalmente à graça de Deus. E no versículo de número 8, ele diz o seguinte, algo muito interessante, mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha que interessante o que o apóstolo vai nos dizer aqui. Vocês não precisam fazer uma obra de buscar Jesus do céu, porque vocês não conseguem fazer isso. Vocês não podem ressuscitar Cristo dos mortos, porque vocês não podem fazer isso. Não existe práticas de obras, não existe nada. É uma coisa muito mais simples. Está perto de ti, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O que ele está dizendo é o quê? Essa expressão, a palavra está perto de ti. E aqui nós não podemos perder de vista que, obviamente, era uma igreja composta de gentios. Tinha muitos gentios aqui, inclusive. É uma cidade imperial, a cidade de Roma. Mas nesse momento, Paulo está tratando especificamente com os judeus. E essa expressão, a palavra está perto de ti, é uma expressão hebraica que significa que algo está muito perto de nós no sentido de alcance. É possível alcançar. Está ao nosso alcance, é acessível. O que eu quero dizer com isso é que a salvação, mediante a justiça da fé, ela é algo próximo, é algo que nós não fazemos nada, não existe uma exigência alguma da nossa parte. É uma exigência totalmente voltada para a graça soberana de Deus, para o poder justificador que vem por meio do sacrifício de Cristo. Essa acessibilidade que ele está tratando aqui, essa palavra que está perto, diz respeito ao fato de que a nós nada custa. Não existe uma obra, não existe uma obediência à lei por nossa parte, mas é uma obra totalmente dada pela graça. A nós não custa nada, mas a Cristo custou sua vida. E quando Paulo vai tratar isso, o que ele quer dizer é que é acessível, é mastigável, é cognoscível. Existe um entendimento simples dessa verdade. É interessante porque alguns membros da Onda de São Paulo, alguns líderes em especial, eles me procuram assustados muitas vezes. Você que já me procurou assustado sabe disso. Não deixe de me procurar, continue me procurando. Mas muitos me procuram assustados dizendo assim: Fabinho, tudo que você pregou no tema Não Me Vergonhe do Evangelho, meu GP não entendeu nada. Ou aquele fulaninho ali está se debatendo com essas realidades. Algumas pessoas não estão compreendendo, está muito difícil. Fabinho, o que eu faço? Precisa indicar mais, eles precisam ler mais Lutero, eles precisam ler mais Calvino, eles precisam ler mais Sproul. Vocês sabem o quanto eu insisto para vocês lerem aqui nessa igreja, né? Vocês têm consciência disso. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós não somos gnósticos. O gnosticismo ele diz respeito a uma compreensão de uma classe
intelectual muito superior. A justiça da fé, a justificação pela fé, não exige uma compreensão intelectual muito avançada. Isso é algo acessível. Aí talvez você me pergunte, tá bom, Fabinho, beleza, você está falando isso, ok. Mas então por que os caras se debatem tanto com isso? Não é por falta de estudo. A palavra está perto de ti, como diz aqui no versículo de número 8. Está perto, está acessível, ela está ao alcance do mais simples dos homens, do mais inculto dos homens ao mais intelectual. A dificuldade que muitos têm de entender a soberana graça de Deus se encontra no orgulho do coração. Se encontra na obstinação de se render ao fato de que a sua salvação não depende em nada de você, de que a sua justificação não depende em nada de você. Nós ainda lutamos com essa arrogância. Não é difícil entender. A coisa é muito simples. Ouça os sermões, todos os sermões desse tema. Ouve desde o primeiro, você vai notar, não é difícil, é algo muito óbvio, é muito prático. A dificuldade é de mergulhar numa realidade de que a salvação não depende em nada da nossa parte. Por isso, você que se preocupa com essa compreensão, pare de tornar a igreja agnóstica. Não, as ovelhas têm que ler mais, têm que entender mais, eles não vão entender a apostila de discipulado. Cara, isso é gnosticismo. Como que nós plantaremos uma igreja no interior onde pessoas são analfabetas? Deus mesmo se encarrega de tornar a sua palavra, e aqui eu quero trazer uma doutrina esquecida dos nossos dias. Deus se encarrega de fazer com que na sua palavra haja perspicuidade. O que é isso? É uma doutrina. Doutrina da perspicuidade. O que é? É a ideia de que Deus se manifesta mediante a sua palavra. E o mais ignorante dos homens, o mais inculto, é capaz de compreender tanto quanto o mais culto dos homens, o mais PhD, doutorado em Harvard ou sei lá do que for. Deus, ele se manifesta aos homens simples, às pessoas iletradas, e é capaz, e isso nos dá a compreender a verdade de Deus, essa verdade maravilhosa, essa graça. O que eu quero que você entenda é que esses tesouros do Evangelho, eles não são compreendidos, não é por falta de compreensão, porque como diz Paulo, a palavra está perto de ti. Está ao seu alcance. Você, talvez um dos homens mais ignorantes, nunca passou na escola direto, só pegou exame, reprovação e dependência, enfim. A você está acessível, está perto, é fácil de compreender a verdade. Nós não precisamos nos esmerar a vida em teologia, decorar todos os comentários de João Calvino, de Jonathan Edwards, Joe Owen, entender tudo o ministério pastoral de Charles Haddon Spurgeon, Martin Lloyd Jones. Não, nós podemos, mediante uma compreensão da Escritura simples, porque na Bíblia há a doutrina que nós chamamos de perspicuidade. Isso quer dizer, a doutrina da perspicuidade, que Deus se faz entendível ao seu povo. Deus dá compreensão de si a todos a quem Ele deseja. Nós não precisamos de um seminário teológico para entender isso. Isso é uma verdade que Deus se encarrega de nos revelar. E quando nós achamos que precisamos de muito estudo, sabe onde nós podemos cair? No liberalismo teológico. Podemos nos tornar mais um dos liberais, dos teólogos liberais que, de tanto racionalismo, fragmentaram as Escrituras, rasgaram, queimaram a verdade bíblica. Estude, se esmeire em conhecer a Deus, aprofunde, porque isso deve atrair o seu coração, isso deve te trazer paixão, deve te trazer amor, mas tome cuidado com o gnosticismo. Tome cuidado com essa ideia de que nós precisamos de um grande conhecimento para entender as verdades gloriosas do nosso Deus. E Paulo continua dizendo, no versículo de número 9, ele diz o seguinte: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo estabelece como acontece essa compreensão, essa simplicidade do estar perto de ti, essa ideia que nós estamos falando aqui de perspicuidade, de algo que é acessível a todos os homens mais simples, as mulheres mais simples deste mundo. A Bíblia não é um livro esotérico, cara. Não é um livro esotérico que você, sabe, como muitas religiões de mistério, né? Não é um livro com uma questão misteriosa e tal. Não, ela é muito clara na sua verdade. Nós compreendemos, mediante ao ler as Escrituras, mediante ao conhecer a Deus, por meio da sua palavra, nós entendemos o Deus, nós entendemos o que Ele espera do seu povo, nós entendemos quem somos mediante a palavra de Deus. Você já deve ter visto, talvez, irmãos simples, pessoas simples, que têm autoridade no falar quando fala de Deus, têm autoridade no falar quando fala do amor de Deus. Pessoas que nunca frequentaram um seminário teológico, nunca viram uma pregação do Nicodemos, mas que têm autoridade quando falam. Tem propriedade no que estão falando. Por quê? Porque não depende do conhecimento do homem, não depende de nós dominarmos uma doutrina, mas é a palavra, é Deus, Ele se revela ao seu povo e nós enxergamos essa revelação porque está perto de ti. E aí Paulo diz, gente, é simples. Não é fácil, mas é simples. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo? Simples assim. Notem a ênfase em dois elementos que Paulo nos dá aqui, no versículo 9. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, o que te vem à mente quando você lê isso? Ah, que eu preciso ir lá na frente e eu preciso repetir a oração que o pastor faz. Né? O pastor fala... repete a oração aí comigo. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. De maneira muito ingênua nós entendemos isso. Mas eu quero chamar a atenção de você a uma ênfase que o apóstolo Paulo dá nisso. Tanto em confessar Jesus como Senhor, com sua boca, de maneira audível, como no coração crer que Deus ressuscitou dos mortos. São dois elementos que Paulo enfatiza para sermos salvos. Só que existe algo por trás disso. Olha só. Quando Paulo diz o seguinte: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Senhor aqui, a palavra no grego, e eu não quero me aventurar no grego porque eu ainda sou muito principiante. A palavra do Senhor aqui, a palavra Senhor aqui no grego é a palavra Kyrios. A palavra Kyrios. Se você já fez a apostila número 1 de Discipulado da Onda Dura, você já deve ter aprendido lá com o pastor Emanuel, que fez essa lição. E ficou muito boa, por sinal. Paulo diz o seguinte: quando você confessar Jesus como Kyrios, como Senhor, o significado disso é de tamanha profundidade. Porque é no mínimo curioso que, para que você entenda o contexto, nesses dias aqui, nesse tempo aqui, no primeiro século da igreja, existia um homem somente que poderia ser chamado de Kyrios. E este homem era o imperador romano, César. Somente os Césares, somente os imperadores de Roma poderiam ser chamados de Kyrios. Então todos na província romana, todos aqueles que faziam parte, qualquer um, judeu, quem quer que seja, gentios, deveriam se referir a César como Kyrios, Lorde, Senhor. De fato, Senhor no aspecto de divindade mesmo. No aspecto de poderoso sobre os poderosos. A palavra Kyrios. Então, quando Paulo diz aqui, na carta aos Romanos, e olha que interessante, a cidade imperial, a cidade de Roma, quando Paulo diz, se com tua boca confessares Jesus como Kyrios, Jesus como Senhor, será salvo.
o confessar Jesus como Senhor aqui tem uma profundidade infinitamente maior do que nos nossos dias. Porque quando um cristão dizia Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor, ele era acusado de blasfêmia contra o imperador de Roma. Ele era acusado de rebeldia contra o imperador de Roma. Ele era acusado de idolatria, de adorar um falso Deus, qualquer que seja. Então, quando alguns desses romanos aqui eram pegos por autoridades do império, autoridades da província romana, de alguma província romana, quando eles eram pegos, as autoridades olhavam para eles e diziam: quem é o teu Kyrios? O que eles deviam dizer? Que César era o Kyrios. Mas sabe por que aconteceu o maior massacre da história da humanidade naquele contexto? Porque quando eles eram pegos pelas autoridades romanas, o que eles diziam? Jesus é o Kyrios. Jesus é o Senhor. Os caras, não, César é o Senhor. Repita, tire isso de lado. Diga, César é o Senhor. Eles diziam, não, Jesus é o Senhor. Jesus é o Kyrios. Então você vai morrer. Então você vai morrer porque você não está se referindo a César como Senhor. Você está indo contra o império. Você está indo contra o verdadeiro Deus, o Deus homem que é César. E eles diziam, não. Somente um é digno de ser chamado Kyrios. Somente um é digno de ser chamado Senhor. E esse é Jesus Cristo. Esse é Cristo, esse é Senhor. Então você vai morrer. Eu vou morrer, mas eu vou morrer pelo meu Senhor. Olha o que custava para eles confessar Jesus como Senhor. Não é simplesmente, eu vou lá na frente, levanto a mão e digo que Jesus é Senhor. Não, custava eles a vida. Como diz Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, a salvação é de graça, mas seguir a Jesus custa tudo. O discipulado custa tudo. E sabe por que eles entregavam suas vidas confessando Jesus como Senhor? Porque, como diz lá em Atos 20, 24, nada havia neste mundo, nada nessa vida era de valor algum para eles mesmos, se tão somente eles pudessem completar a carreira de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Para eles a vida já não importava, para eles a vida já não era coisa. Não é que a vida não era importante, mas existia algo mais valioso do que essa vida, existia algo muito mais sublime, um tesouro muito maior. E esse tesouro era Cristo, era Jesus. Quantos de nós não conseguem deixar a namorada, deixar o namorado, deixar uma prática pecaminosa de ganhar dinheiro? A mesquinharia, a falta de amor ao próximo, a falta de generosidade. A gente não larga essas coisas por Jesus. Confessar Jesus como teu Senhor com a tua boca deve ter o significado que tinha nesses dias aqui. Quantos de nós são ávidos por lutas, por causa de política, por meio de futebol, por causa de o raio que o parta. Mas quando nós falamos de Cristo, nós afrouxamos. Será que se vivêssemos no tempo dessa igreja, teríamos a firmeza de dizer Cristo é o Kyrios, Jesus é o Senhor, não César? Respeitamos César como autoridade. Porque a Bíblia, inclusive, Romanos vai falar isso no Romanos capítulo 13. E aqui fica um puxão de orelha para aqueles que gostam de afrontar as autoridades civis, políticos e por aí vai. César é imperador, nós devemos respeitá-lo. Mas Cristo é Kyrios, Cristo é Senhor. César está aqui, mas Jesus está aqui, Jesus está muito acima. Vão cortar a cabeça? Pode cortar minha cabeça, mas Ele é meu Senhor, Ele é meu Kyrios. E é curioso que Paulo fala dessa confissão justamente na carta destinada à cidade imperial, a cidade onde se encontrava o Império Romano, a sede do Império Romano, Roma. Carta aos Romanos. E ele diz o seguinte: e em teu coração, ele continua, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê que Jesus ressuscitou, basicamente significava dizer, esse Jesus que vocês estão falando, esse Kyrios que vocês querem que nós neguemos, ele está vivo.
Porque nós cremos no coração, é de alma, é de verdade, não é de plástico, não é um negócio artificial, é algo vivo. É algo vivo, é algo palpável, nós sentimos, ele está aqui dentro. Dizer, afirmar que Cristo, crer no coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, é a verdade de que Ele está presente, de que nós podemos vê-lo, nós podemos tocá-lo. Não de maneira física, realmente, mas no espírito, na alma. O nosso espírito toca o Senhor, nosso espírito toca Ele, porque Ele está vivo, Ele não morreu. Isso era uma afronta para aqueles dias. Dizer que um homem tinha ressuscitado, isso era uma afronta. E aí eu pergunto para você, que implicações tem na sua vida crer num homem que ressuscitou? Será que as pessoas que estão próximas a você, elas percebem que você crê num homem que morreu e ressuscitou? Pensa nisso. Você já foi em velório, você já deve ter perdido pessoas amadas. Imagine crer. E não é somente alguém que morreu, ressuscitou e morreu de novo depois. Mas é crer em alguém que morreu, ressuscitou e vivo está à destra de Deus Pai. Interessante porque quando nós analisamos se a nossa salvação ela é expressa por falar, por confessar com a boca, e esse confessar com a boca remete a abandonar as paixões desse mundo, largar, pode ser bom, mas tem algo muito maior, tem um tesouro muito maior. Por isso que aquele jovem vendeu tudo que ele tinha para comprar pérola de grande valor, porque aquela era a verdadeira pérola, o verdadeiro tesouro a se apegar. Como diz John Piper, Deus é o Evangelho, de Cristo é o presente de Deus para nós. E como eu digo constantemente, vou dizer mais uma vez, Cristo é o tudo de Deus para nós. É a melhor coisa que nós poderíamos ter. E é disso que se trata, confessar Jesus como Senhor. Não é simplesmente ter uma faixinha 100% Jesus, não é fazer uma postagem bacana no seu Twitter, não é ter uma rede social e pagar de gatão da igreja que é, enfim, missionária, enviada por todo mundo. Não, cara. Crer em Jesus é algo muito mais profundo, remete ao fato de abandonar todas as coisas, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E isso remete ao fato de que não é simplesmente algo visível, exterior, mas mora no nosso coração, porque no nosso coração, nós cremos no Cristo que ressuscitou, nós cremos no Cristo que está vivo, nós sabemos que Ele vivo está. Por isso que muitos de nós continuam alegres em momentos tão difíceis como estamos vivendo, de pandemia, de problema na economia, político. Nós nos desesperamos porque a providência divina é essa. De que Cristo está vivo. E de que Ele vai voltar. O apóstolo Paulo continua no versículo do número 14 dizendo: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Muitos dão uma ênfase aqui nessa estrutura de texto errada. Muitos pegam, principalmente desse trecho, somente o elemento missiológico que há aqui. O elemento missional, o elemento de ir e pregar o Evangelho, fazer missões, sair e anunciar as boas novas. De fato, existe sim, e nós vamos falar sobre isso, uma aplicação em relação a isso. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é que nós não podemos perder de vista que Paulo está tratando aqui, desde lá do início do capítulo 9. Lembrem-se dos judeus, dos seus compatriotas, que ele se sentia angustiado porque eles não criam em Jesus. Eles tinham a lei nas suas mãos, eles tinham os patriarcas, eles tinham tudo isso que diz lá no capítulo 9, lá no início do capítulo 9, né? A adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, os patriarcas e o Cristo que descendia deles segundo a carne. Cristo estava na linhagem de Israel, estava na linhagem da descendência santa. A eles pertencia, e nós não podemos perder de vista essa angústia. Paulo está se referindo aqui a essa incredulidade de Israel.
que eles pareciam crentes em Deus, pareciam crentes na lei de Deus, mas eles negaram Cristo. Eles negaram tudo de Deus. Eles negaram o clímax de toda a lei, eles negaram a coisa mais preciosa que eles poderiam ter recebido. Então muitos erram aqui quando dão uma ênfase demasiada no sentido missional. Mas note bem, que de fato a pregação ela é elementar. A missão de ir pregar o Evangelho ela é elementar, ela faz parte da nossa vida. Mas não é qualquer pregação, cara. Não é qualquer pregação. Paulo diz o seguinte, olha só. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés que anunciam as coisas boas. O que é essas coisas boas? O que são essas coisas boas? Nós acabamos de falar aqui de crer com a boca que Jesus é o Senhor, e isso custa tudo. E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E assim seremos salvos. Essa é a mensagem. É a mensagem que é baseada em Cristo, é fundamentada em Cristo. Como diz no versículo 17, portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é qualquer palavra, não é qualquer mensagem. Não é qualquer notícia. Não é qualquer... Você quer vir aqui à frente? Você quer Jesus na sua vida? Você quer vir aqui à frente? Ou você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma vida melhor? Você quer ter uma vida próspera? Você quer saciar seus problemas emocionais? Você quer ter a solução para a sua depressão? Você quer alguém que te ama? Quem que não quer alguém que nos ama? Quem que não quer? Principalmente numa sociedade que tem um conceito tão distorcido de amor, como nós iniciamos falando aqui do Whindersson. Você quer ter um casamento abençoado? Você precisa se render a Jesus. Sabe, a centralidade da Boa Nova, em momento algum, é uma melhora de vida para nós. Pense nesses crentes que tinham que entregar suas vidas para confessar Jesus como Senhor. O cara era de boa, vivia tranquilo, de repente ele começa a dizer que Jesus é o Senhor e logo ele tem a sua cabeça cortada. Como encaixar isso nessa mensagem triunfalista que nós temos nos nossos dias? Você quer aceitar Jesus? Você quer melhorar a sua vida? Cara, o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é Cristo por você, meu irmão. Você está muito mal. Você está em oposição a Deus. Você está debaixo da ira de Deus. Te arrependa do teu pecado. Te arrependa da tua maldade. Te volte do teu caminho. Saia. Não vá por aí. Vai por aqui. Porque Deus entregou o maior presente que você poderia receber nessa vida, cara. O Pai entregou o seu Filho como propiciação. Ele entregou o seu Filho para morrer no teu lugar. E Ele aplacou essa ira na sua carne. Esse é o presente de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é uma suposta melhora de vida nessa vida aqui, cara. Logicamente que nós sabemos que nós devemos ser o povo mais feliz deste mundo. O povo mais alegre, mais contente. Mas não é por causa do triunfalismo das coisas materiais. Mas é pelo triunfo da cruz. É a vitória da cruz. É o fato de olharmos para Deus e podermos chamá-lo de Pai, porque Cristo garantiu isso para nós. É termos Cristo intimamente ligado a nós, como diz aqui no versículo 9, no versículo 8, a palavra está perto de ti, é ter Ele perto, é ter Ele próximo, é ter conexão com Ele, é ter comunicação, é poder adorá-lo. É poder adorá-lo, é poder deleitar-se em Cristo. Esse é o maior presente que nós ganhamos. Nisso consiste o Evangelho. O Evangelho consiste em nós podermos nos deleitar em Jesus, nos podermos alegrar em Jesus. Não interessa o que estamos passando, a dor, a luta desse mundo. Temos a melhor coisa que precisávamos. Você pode ser solteiro, você pode ter uma enfermidade, mas nem a morte rouba de você a alegria de ter um melhor presente, que é Jesus Cristo, a pessoa do Filho.
Então, a centralidade do que nós estamos falando aqui é que como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não... Muitos dão uma ênfase demasiada aqui num ponto missiológico. E de fato existe esse ponto missiológico. Mas perceba, aqui nós estamos falando, não é de qualquer mensagem, não é de qualquer pregação, não é de qualquer tom de anúncio da verdade de Deus. O Evangelho não diz respeito a nos propor bens dessa vida, mas é Cristo, é o bem maior, é o tesouro maior. O amor ao Evangelho, a salvação contempla o fato de que nós somos capazes de largar tudo por amor a Jesus, largar as coisas materiais. Mas muitos não conseguem nem terminar um namoro. Muitos não conseguem nem abandonar a pornografia. Muitos não conseguem nem ser generosos com a sua igreja local. Como abandonaram tudo? Como dirão ao imperador que nos obriga a negar o nome de Jesus, como ele sendo o Kyrios de Deus? Como ele sendo o próprio Deus? A verdade, meus irmãos, é que muitos de nós iriam fraquejar. E não é por causa da fraqueza humana, mas é porque Cristo não é a coisa mais importante para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós negamos o maior bem que se encontra no Evangelho. É negar o presente que se chama Jesus Cristo. Então, quando nós anunciamos a mensagem que Paulo nos indica aqui no versículo de número 9, esse Evangelho que diz aos incrédulos que eles devem confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, quando nós pregamos essa mensagem, nós pregadores, agora eu estou me referindo aos pregadores, o aspecto missional desse texto, nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos pregando, isso precisa queimar nos nossos corações, porque nós estamos falando de qualquer mensagem, mas nós estamos falando de uma proclamação de liberdade. Por isso que Paulo vai dizer como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Como são belos os pés dos evangelistas. Como são belos os pés daqueles que proclamam o amor de Deus. E aqui Paulo está citando Isaías capítulo 52, versículo 7. Onde nós não podemos perder de vista o que estava acontecendo lá em Isaías 52, 7. O povo havia passado pela experiência do exílio, da escravidão, da humilhação, da dor, da tortura, enfim. E ali no capítulo 52 de Isaías, no versículo de número 7, está dizendo algo que remete a uma alegria que aquele povo estava prestes a ouvir, porque estava vindo o arauto, aquele que iria comunicar ao povo de Israel que eles estavam livres do jugo, eles estavam livres da escravidão. Agora eu quero que vocês imaginem o anseio desse povo que não sabia que estava escravizado, estava preso. Eu quero que você imagine esse cenário, esse povo ali dominado por um poder que eles não poderiam vencer. E vindo o arauto, vindo aquele homem, aquele mensageiro, carregando a mensagem do império, chegando diante daquele povo e dizendo: povo de Deus, o rei está anunciando o fim do exílio, o fim da escravidão. Imagina a alegria desse povo, imagina a ansiedade deles em ver o arauto chegando, o arauto vindo e anunciando a mensagem: povo de Deus, vocês estão livres. Talvez para nós isso não faça tão sentido, porque nós não somos escravos. Por mais que você reclame muito do Bolsonaro, está muito longe da gente viver uma escravidão nesse sentido, ou de qualquer que seja, mas era uma escravidão real, factual, era algo pesado naquele povo, e por anos de humilhação, de abusos. Talvez para nós isso seja distante, mas eu quero que você imagine, por exemplo, alguém que está com câncer. Talvez você que já passou por essa doença, ou alguém que você ama, que passou por essa experiência.
Imagina alguém com câncer, com um tumor em algum órgão, no seu rim, no seu coração, enfim, com um câncer, uma doença terrível. E que essa pessoa passa por um procedimento médico que talvez vai lhe dar a cura. Eu quero que você imagine aquele médico anunciando, com o exame nas mãos, olhando ali que ela foi curada daquele tumor, que já não há mais aquele tumor. Eu quero que você imagine esse médico que está anunciando para essa pessoa enferma, dizendo, olha, você sofreu com o seu câncer, você sofreu com o teu tumor, mas ele desapareceu. Imagine a alegria desse ouvinte, imagine a majestade de ouvir uma notícia como essa, ou sei lá, você mulher que é estéril, que tem o seu ventre seco, não tem o seu ventre que não pode nascer uma criança, aguardando uma bênção sobre o seu ventre. Imagine a notícia de um exame de sangue dizendo que você carrega um filho no seu ventre. Imagine a alegria dessa mulher. O anseio de cumprir com o chamado máximo que uma mulher pode viver nesse mundo, que é ser mãe. Trazer a esse mundo uma criança, um bebê, um ser humano. Ou imagine, de repente nós ligamos a televisão e nós vemos a notícia de que descobriram a vacina do corona aqui no Brasil. Imagine, descobrimos a cura. Temos a cura do corona. Imagina a alegria do povo. Imagina a alegria daquele que está anunciando essa mensagem. Por isso, quando nós anunciamos essa mensagem, nós precisamos exultar de paixão, de fogo no nosso coração. E não é qualquer mensagem, não uma mensagem fragmentada do Evangelho, mas é a palavra real, é a palavra que diz que Cristo é o tudo de Deus para nós. Qual é o grau de valor que nós damos à missão de sermos os arautos que anunciam uma mensagem muito melhor do que a cura do coronavírus? Será que você valoriza mais receber a notícia de um médico, de um cientista, de que há a cura do corona? Será que você valoriza mais isso do que a tua responsabilidade, a tua missão de levar como arauto a mensagem mais poderosa a este mundo? A mensagem de libertação aos cativos, como aconteceu nos tempos de Isaías? E aí alguns podem perguntar, Fabinho, mas peraí, você pregou essas semanas todas sobre eleição, que Deus elegeu, que Deus vai salvar e tudo mais. Por que evangelizar, cara? Eu te devolvo isso com uma afirmação e uma outra pergunta. A primeira afirmação é, porque Jesus mandou fazer. Ponto. Fabinho, por que evangelizar se Deus elegeu? Porque Ele mandou. E isso deveria ser o suficiente para a gente não conjecturar mais a possibilidade de não evangelizar. Mas eu quero te devolver outra pergunta. Tem algo mais nobre, mais valioso do que anunciar essa notícia maravilhosa, cara? Você recebeu de Deus a dádiva de anunciar libertação a cativos. Por que não fazer isso? Por que não fazer essa missão que é a mais linda deste mundo? Você pode dizer que a missão mais linda deste mundo é a tua profissão, é o teu sonho profissional, a tua realização pessoal. Não! A missão mais nobre é anunciar a liberdade aos cativos. É anunciar que Cristo morreu por eles. De que Cristo sangrou por pecadores. Meus irmãos, nós somos vasos que carregam um tesouro. Você é um vaso que carrega um tesouro. Por que não anunciar essa mensagem? Por que não gritar aos 5 ventos? Muitos desperdiçam a dádiva que é falar para esse mundo que Deus é o Evangelho. De que Cristo morreu numa cruz, sangrou de maneira pesada para nos libertar da ira justa de Deus, mirada aos pecadores. E aí no versículo 16 ao 21, para a gente encerrar, diz o seguinte: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Nem todos deram ouvidos à mensagem. Nem todos os judeus, e aqui Paulo está se referindo aos judeus logicamente.
Nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Pergunto, será que não ouviram? Será que não ouviram em nenhum momento? Será que não tiveram contato com a lei de Deus? Será que não perceberam aquela mensagem? E a resposta de Paulo é: claro que sim. Claro que sim, sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Olha isso, você gentil que me ouve. Você não estava buscando a Deus. Você não estava perguntando por Deus. Por isso, não depende de que você seja humilde. Porque ninguém será humilde para aceitar essa mensagem. A humildade só nos é dada depois que o Espírito toca o nosso coração. Nós não podemos quebrantar o nosso coração. É Deus quem quebranta. É o Espírito Santo que quebranta. Como nós falamos no início, quem pode subir ao céu e trazer Cristo? Ninguém pode fazer isso. Da mesma maneira, você não pode quebrantar o seu coração, mas Deus quebranta. O Espírito cede o teu coração, força, arrancar aquela praga chamada pecado, rebelião, cegueira. E assim como Lázaro, Cristo nos chama a vida, Jesus nos chama a vida. Saia dessa tumba, saia da morte. Porque nós não perguntávamos por Ele, nós não buscávamos a Ele. E aí o apóstolo Paulo encerra no versículo número 21. Mas quanto a Israel, ele diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Sabe, será que, logicamente nós sabemos, e eu tenho falado aqui, que nem todos deram ouvidos, e Paulo estava se referindo aos judeus. Nós não podemos esquecer que o capítulo 9 inicia falando da incredulidade de Israel, de que existia um Israel espiritual dentro do Israel étnico. Paulo inicia trazendo a dor no seu coração por causa da situação dos seus compatriotas. Eles ouviram, eles estavam imersos, estavam próximos à lei de Deus. Eles estavam próximos dos profetas, eles estavam próximos dos patriarcas, próximos dos sacerdotes, eles estavam perto. Mas eles não creram. A maldade deles não lhes permitiu se dobrar diante de Deus. Não permitiu se dobrar diante de Cristo. Isso remete ao fato de que podemos fazer de tudo em relação à lei. Se não houver um toque de Deus, um Deus que nos cede misericórdia, nós não chegaremos a Ele. Só que aqui eu quero fazer um apelo a você, porque talvez por meio dessa palavra pregada, o Espírito Santo está tocando teu coração, cara. Está quebrando o teu orgulho. Será que muitos de nós não são iguais a esses judeus? A vida em igreja, a vida em congressos, vida em conferências, a vida dizendo que ama a Deus, que isso, que Jesus isso, Jesus aquilo. Mas será que nós confessamos Jesus com as nossas palavras? Será que nós cremos nesse Jesus ressurreto, como diz nas Escrituras? Será que muitos de nós não estão sendo como esses judeus? Rebeldes, desobedientes, negligentes contra a verdade de Deus, negando a sua presença, negando a sua verdade. Será que muitos de nós, de tanto ouvir o Evangelho, de tanto ouvir o Cristo, não acabaram por algum momento perdendo a credulidade, ou melhor, não tendo credulidade diante dessa mensagem poderosa? Será que nós não estamos mais parecidos com esses do que com aqueles que confessam Jesus como o Quírios de Deus? Ouvimos tudo de igreja, falamos de Jesus, postamos músicas, nos aprofundamos no estudo teológico, decoramos as institutas de João Calvino.
Mas será que Cristo é o tudo de nós? É o tudo de Deus para nós? Será que, assim como no versículo 9, nós podemos confessar que Ele é mais importante do que essa vida? Que Ele é mais importante do que qualquer conquista que você pode ter neste mundo? Paulo vai dizer no versículo 17 que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas será que não ouviram? É óbvio que ouviram. Sua voz ecoou por toda a terra. Como ele diz no versículo de número 18, citando o texto do Antigo Testamento, sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Aqui Paulo está se referindo à revelação geral. Está na cara que existe um Deus por detrás da criação. Está na cara que existe um Deus por detrás de todas as coisas. E essa revelação deixa claro que qualquer homem deste mundo é indesculpável. Ninguém vai para o inferno de acidente. Opa, putz, cara, caí no inferno. Me ferrei. Da mesma maneira, ninguém vai para o céu por um acidente. Quem vai para o inferno vai para a justiça de Deus, porque era consciente das suas maldades, obstinado no seu pecado. Agora, quem encontrará a vida eterna ao lado de Cristo, a estes foi dada a misericórdia de Deus, a revelação especial do caráter bondoso e generoso de Deus, a obra salvífica em Cristo Jesus. Todos ouviram. A voz de Deus ecoou por toda a terra. E no caso dos judeus, além do que os gentios que tiveram a revelação geral, os judeus ainda tinham muito mais. Eles tinham Deus, eles tinham a lei, eles tinham de tudo. E o que eu quero encerrar esse tema, Não Me Vergonho do Evangelho, parte 2, com você, é dizendo o seguinte: talvez Deus está estendendo a mão a você nesse momento, durante todo esse tema, cara. Talvez Deus está desconstruindo a maldade que te impede de ver esse Deus gracioso, esse Deus bondoso. Como diz lá no versículo número 21, todo o dia estendi as mãos a esse povo, mas aqui um povo rebelde, desobediente. Desde o início desse tema, o que tem ficado evidente é a glória de Deus na face de Cristo, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, por meio da sua bondade, por meio da sua justiça, por meio da dádiva que é recebermos a fé para crer em Jesus. A eleição diz respeito do amor de Deus, diz respeito ao amor de Deus, e não das suas forças simplesmente, não da sua falsa moralidade. Mas a graça e misericórdia de Deus fala de um presente dado. Não diz respeito ao seu pedigree gospel. Não diz respeito ao seu grande conhecimento adquirido por meio de livros. E nem seus estudos, a sua grande experiência de ter viajado pelo mundo inteiro. Isso não dá nada. Porque, como eu disse no início desse sermão, até o mais inculto Deus se dá a revelar. Você percebe que nada tem para entrar nos céus? Você percebe que se você estiver carregando alguma coisa, essa coisa talvez só seja os teus pecados que te levam para o inferno? Deus tem estendido a mão a você, cara. E a pergunta que eu te faço é: você entendeu o quão miserável você é? Durante todo esse tema, Não Me Vergonho do Evangelho, parte 2, você entendeu a miséria que você se encontra? Você entendeu que não existe nada mais valioso neste mundo do que a presença do Filho, do que a presença de Cristo em nossas vidas? Nós encerramos esse tema, Não Me Vergonho do Evangelho, parte 2, com a seguinte pergunta: Israel tinha a mão estendida em todo momento. Será que Deus não está estendendo a mão a você em amor? Sabe, talvez muitos de nós precisaram de uma pandemia, assistir um culto em casa, por meio de uma transmissão, para entender que aquele homem crucificado de braços abertos derramou seu sangue por pecadores. Para entender a dádiva que é a graça, a misericórdia, a salvação em Jesus Cristo. Que nós somos justificados pela fé.
É um presente de Deus para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte das suas obras, para que ninguém diga, olha, eu fui salvo porque eu quis Deus, porque eu escolhi Deus. Não, cara, foi porque você foi escolhido, foi porque Ele te amou, porque Ele teve afeto por você desde o início. E talvez aqueles que já entenderam esse amor, talvez aqueles que já receberam esse amor, fica a pergunta, vocês se envergonham desse evangelho? Vocês têm medo de anunciar essa mensagem? Vocês se acovardam diante dessa verdade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Sabe, nós terminamos falando de evangelho. Falando de evangelho não tem como não falar de evangelismo. E quando nós falamos de evangelismo, eu quero deixar algo muito claro para vocês nesse tempo que nós estamos vivendo de coronavírus. Muitos estão impedidos de fazer conferências, de fazer encontros, eventos, shows. Mas será que o evangelho parou? Será que a missão de arautos de Deus está em stand-by, está em lockdown? Será que não existe algo belo a ser mostrado por meio do nosso evangelismo? E eu digo algo para você, igreja. A obra mais bela de evangelismo se encontra em duas palavras: igreja local. Porque é na igreja local que nós vemos o milagre de pessoas que, fora de Cristo, de maneira alguma seriam amigas, de maneira alguma teriam relacionamento, de maneira alguma poderiam se chamar de irmãos. É na igreja local que nós vemos a bondade de Deus quando uma pessoa perde um bem material e os irmãos se desdobram para de alguma forma ajudar financeiramente aquela pessoa. É na igreja local que nós vemos a esperança acendida. É na igreja local que nós temos espaço para a pregação da palavra de Deus. É na igreja local que nós podemos praticar tudo que está nesse livro sagrado. É na palavra de Deus que nós temos, por meio desse texto, a possibilidade de viver aquilo que Cristo nos deu para viver. A obra mais magnífica de evangelismo é um corpo, juntos, como cartas vivas, carregando em seus corações a chama da palavra de Deus, a chama do sangue de Cristo, dizendo que hoje eu posso dizer para esse judeu, para esse gentil, que sou irmão, porque Cristo nos tornou um. Assim como Jesus fez aqui na cidade de Roma, na igreja de Roma, que tinham etnias totalmente diferentes. Não se envergonhem do evangelho. Anuncie aos quatro ventos. Esse é o tempo, cara. Eu não estou falando de um triunfalismo barato. Não é um evento que nós precisamos. Nós precisamos é amar o evangelho. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse tema. Obrigado pela desconstrução que o Senhor fez nos nossos corações e pelo que o Senhor construiu em nossas almas, Pai. Eu louvo o Teu nome por tudo que aconteceu, pela salvação, pela cura, pelo descortinar da visão de muitos, Pai. Pai, acenda os nossos corações, que essa semana seja um fogo no meio dessa igreja, que todos os que estão ouvindo essa live, Pai, saiam daqui queimando de paixão pelo Senhor, queimando de paixão por essa mensagem, gratos. Com a certeza de que somos chamados a ser arautos da Tua mensagem, da Tua verdade. E aqueles que tiveram seus olhos descortinados dessa mensagem, que o Senhor os conduza no caminho do batismo, no caminho das águas, para selar esse compromisso, essa profissão pública de fé, esse confessar do Senhor como Salvador, como o Senhor, como tudo de Deus para a vida deles, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse tempo, por esse tema, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela carta aos Romanos, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, obrigado porque temos esse tesouro em nossas mãos e podemos, diante dessa verdade, definir o que de fato é ser igreja, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Amém. Cada vez
rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. É o meu querer. É o meu querer. A palavra, ela só está tão perto hoje porque Jesus Cristo conquistou com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão, que o Espírito de Deus habitasse em nós como corpo da sua igreja. E esse privilégio, ele precisa fazer com que a gente viva, com que a gente se mova, com que a gente exista em Deus, confessando a nossa fé diante dos homens, diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo use a sua vida para se revelar aos outros, para fazer com que você não haja segundo a sua natureza, mas haja segundo o que Ele promove na sua vida. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Amém. Hoje nós estamos encerrando o tema Não Me Vergonho do Evangelho, parte 2, como você pôde perceber. E antes de nós encerrarmos a nossa liturgia de culto, né, desses dias, eu queria orar com vocês sobre algumas pessoas que pediram oração. Foram vários pedidos e a gente vai orar, né, e você aí na sua casa creia, né, e não simplesmente creia na oração, mas no Deus que ouve a nossa oração, né? Às vezes a gente fica, ora por mim, ora aquele outro, ore por mim, e o que a gente precisa entender é que o poder não está na pessoa que ora, mas em quem ouve a nossa oração, e esse alguém é Deus. Esse Deus que nós pregamos aqui nessa exposição de Romanos do capítulo 7 ao capítulo 10, esse Jesus maravilhoso, esse Deus bondoso, cheio de graça e misericórdia.
esse Deus justo, esse Deus reto, esse Deus santo. Por isso, você que está passando dificuldade, eu sei que teve algumas pessoas que perderam entes queridos essa semana, esses dias, por conta do coronavírus. E é uma dor, gente, é uma dor. E nós estamos diante desse desafio. Todos nós estamos diante desse desafio e o que eu quero salientar a vocês é que não percam a fé. Sabe? Coloquem os olhos de vocês na eternidade. Por mais que nós possamos ser acometidos pela morte, pelo coronavírus, seja lá o que for, pela perca de emprego, dificuldades, lutas e dores, saiba que o nosso Deus, ele se compadece das nossas dores. Não são ilusões as nossas dores, não. Mas elas não são o fim. Elas não são a base que deve guiar as nossas emoções, as nossas afeições. Por isso, eu quero orar com você, pedir que Deus conforte teu coração. Ouça novamente as mensagens desse tema, grave, anote, entenda melhor. Você é um arauto de Deus nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta que nós vivemos. Sabe, eu não consigo fazer isso sozinho. Essa transmissão aqui é muito limitada para isso. Essa pregação aqui é muito limitada. Mas cada um de vocês tem um campo missionário no qual anunciar esse Deus glorioso. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome. E agradecemos desde já porque o Senhor nos deu o privilégio de ouvir as Tuas verdades, Pai. Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em dor, aqueles que estão vivendo um momento de angústia, aqueles que perderam pessoas amadas, Pai, console os corações. Aqueles que estão com lutas em suas famílias, lutas nas suas casas, dificuldades no relacionamento familiar, nessa enclausuração, nesse enclausuramento que nós estamos vivendo aqui em São Paulo em especial, mas em todo o Brasil, todo o mundo. Senhor, dê forças aos Teus filhos, Pai. Fortalece os corações, enche-os de esperança, de sabedoria, de discernimento. Derrama dons sobre a Sua igreja nesse tempo, Pai, para que a gente consiga continuar a servir o Senhor, adorar o Teu nome e amar o Teu povo santo. Pai, eu Te bendigo por tudo que o Senhor construiu em nós durante esse tempo. E eu Te peço que o Senhor continue fazendo isso agora, no tema novo que se segue, no tema que vai começar semana que vem. Mas que o Não Me Vergonhe do Evangelho parte 2 tenha marcado profundamente as nossas vidas, Pai. Que por meio desse tema pessoas tenham sido salvas, pessoas tenham sido desconstruídas das suas religiosidades. Pai, guarda a Tua igreja nesse tempo, Pai. Nos fortalece como Teu povo. Nos mantenha unidos, nos mantenha vivendo comunhão. Só o Senhor pode nos sustentar nesse tempo, Pai. Não é live, não é vídeo de música, de famosos, seja lá o que for, é o Senhor que nos sustenta felizes nesse tempo. É o Senhor que nos mantém contentes nessa época, Pai. Porque mesmo que acabe a internet, nós vamos continuar tendo um motivo glorioso de nos deleitarmos, que é o Senhor conosco. Deus Emmanuel presente com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente encerrar, cantar mais uma vez essa canção, eu quero lembrar você em relação às arrecadações. E antes de lembrar vocês sobre isso, vai estar aqui do ladinho, aqui, ó, eu já decorei mais ou menos onde fica o espaço. Então vai ter aqui o quadrinho com os dados da Onda Dura São Paulo e você pode fazer sua oferta. Eu quero lembrar você que não é membro da Onda Dura São Paulo, mais uma vez, oferte na sua igreja local, cara. Dê o seu dízimo, a sua oferta na sua igreja local. Ah, Fabinho, mas Deus tocou meu coração para dar aqui em São Paulo. Cara, daí é uma coisa sua e Deus. Se Deus tocou seu coração, faça. Mas não deixe de ser fiel na sua igreja local. E você, membro da Onda Dura São Paulo, seja homem de verdade, cara. Seja mulher de verdade. Sai do discurso e começa a viver cristianismo de verdade. Porque tem muitas pessoas nessa igreja, e aqui eu quero agora honrar, que têm se mantido fiéis nesse tempo, cara. E eu me fico constrangido, cara. Constrangido
com o sacrifício que alguns têm feito para continuar sustentando a obra de Deus nesse tempo. Nós só tivemos luzes, capacidade de transmitir isso aqui, ter um microfoninho aqui para a gente fazer as gravações, porque muitos de vocês são fiéis. Senão teria sido difícil para a gente continuar essas transmissões. Por isso, eu louvo a Deus pela vida de todos que entenderam que há algo muito mais valioso do que o dinheiro nessa vida. E esse algo é Jesus Cristo. É continuar cumprindo com a missão que Deus nos deu de ser arautos e manter a Igreja de Cristo sustentável nesse tempo. Eu quero honrar vocês porque o mês de abril eu fiquei muito surpreso com a fidelidade de muitas pessoas. Isso mostra que nós não estamos plantando uma igreja de plástico, mas uma igreja de pessoas vivas, de corações de carne, de pessoas que sentem, que têm afetos, que têm afeições, pessoas que entendem o chamado que Deus tem dado a elas. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida e digo que, cara, você não será envergonhado. Como diz no texto que nós lemos hoje, aqueles que creem em Jesus de maneira alguma serão envergonhados. Então, tá aqui do ladinho a conta da Unidade de São Paulo. Fique à vontade para fazer suas ofertas e cante. Termine esse tema Não Me Vergonhe do Evangelho, parte 2, cantando, alegre, porque você foi alcançado pela graça imerecida do nosso Senhor. Tamo junto!